mais uma vez, bom dia. Vamos iniciar nossa aula. Hoje, quinta-feira, 27 de maio de 2021, são exatamente 11 horas e 6 minutos. Vamos lá. Deixa eu aceitar, acho que é o João que está retornando. Pessoal, tive aqui uma dúvida, que eu estava olhando no histórico de aulas, eu não vi. Eu já ministrei aula para vocês sobre redação, esse período? Não. Eu tava. Não, né? Não sei, mas eu acho que o senhor falou sobre algumas regras. Falou? Eu acho que falou. Não, quem falou foi a professora de português, falou que a gente deveria falar para o professor de produção para ele falar sobre esse assunto. Mulher, mas eu sei lá, eu tô aqui na minha cabeça de uma aula que teve, ele tava explicando um pouco da estrutura da redação. Então, Não era não sei. resenha, não. Eu dei aula de resenha, crônica, né? Mas Não eu tô olhei no lembrando, não. histórico das aulas. Pois é. Mas eu vou aproveitar, se eu dei, eu devo ter falado só da introdução. Mas aí hoje já vou fazer uma aula só de introdução e desenvolvimento e pedir para vocês fazerem uma redação. Vai ser a atividade da próxima semana. Então vamos correr aqui que o tempo está apertado. Tá? Todo mundo me ouve bem? Sim. Sim. O João Manuel disse que ainda hoje Sim, o áudio está professor. travando. Deve ser sua internet, João. Agora, acabou de melhorar agora. Tava travando. Ótimo, tudo bem, então. Vamos iniciar. Dissertar. Existem algumas palavrinhas nesse universo de dissertação. Vamos lá. Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Falando Enem, a direção até pediu que relembrasse vocês, que vocês têm até amanhã, eu acho, para pedirem isenção. Vocês já pediram isenção do Enem? Sim. Eu já. Eu já. Muito bem. Então, quem não pediu, corra. Só precisa do código da escola, né, gente? É a matrícula de vocês, é isso? Ou não? Assim, pediu o código assim da Eu mesma, escola, eu tô mas assim, eu boiando. não precisei não. Eu botei só o Lá nome no, da escola e pronto, e foi. o meu lá foi uma burocracia da porra. Certo, muito bem. Então, quem vai fazer o Enem, aliás, todos devem fazer o Enem, gente. Pelo amor de Deus, não vão ficar sem fazer o Enem, porque o Enem é a porta de entrada para vocês nas universidades. Só um minutinho, deixa eu falar bem aqui por parar de gritar aqui perto de mim. Vamos lá, pessoal. Eu tô doido logo que volte essas aulas presenciais. Não aguento mais dar aula pelo Meet. Não é? Porque fica um menino grita de um lado, o esposo grita do outro, e aquela cachorro, e aquela confusão. Mas, enfim, vamos lá. O que eu estava falando mais que eu nem lembro mais, gente? Cortou o raciocínio. Eu tava falando que era importante, né? Falar do Enem. Ah, sim, sim. Aí você diz, não, mas eu não vou fazer, eu vou fazer particular, professor. Mas até, ou FIES, né? Vou fazer pelo FIES. Até pelo FIES, que é o financiamento estudantil, hoje o MEC exige que você não tire pelo menos uma pontuação mínima. Eu não lembro mais qual. Antes era só não zerar.
a redação. Agora eu não lembro mais se o MEC estabeleceu algum valor, alguma pontuação. Enfim, para qualquer situação vocês precisam do Enem, tá? Então, dissertar, existem outras palavrinhas, concurso, redação, vestibular, opinião, escrever, tá? Então, dissertar é exatamente isso, escrever, gente. Vocês precisam ter ideia que, em relação à dissertação, existem dois tipos de texto. O texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. No argumentativo, que é o que vocês utilizam na redação, a banca cobra que o texto seja dissertativo e argumentativo. A intenção é que vocês venham persuadir, convencer o leitor, através dos seus argumentos e da tese, tá? No expositivo, não. No expositivo é apenas a exposição de ideias, teorias, conceitos, sem necessariamente tentar convencer o leitor. A grande diferença é que em um, você, através da sua tese, dos seus argumentos, você vai convencer o leitor, tá? Com fatos e dados, e o outro, você não precisa convencer o leitor, você vai apenas expor as ideias, tá? Professor, mas qual é o texto que eu vou utilizar na minha redação? É o argumentativo, beleza? Deixa eu correr. Olha, em relação à estrutura da redação, ela é dividida entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês sabem que quem já fez o Enem sabe que vocês recebem uma folha rascunho com uma quantidade limitada de linhas, tá? Geralmente é 30, 35, depois eu vou até verificar. Mas é uma quantidade limitada de linhas. Você não pode escrever aí como se não houvesse um amanhã. Você tem uma quantidade limitada. Logo, você tem que organizar o seu texto dentro dessa quantidade de linhas limitadas. E nessa organização, precisa ter essas três estruturas: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na aula de hoje eu quero explicar sobre as duas aqui: a introdução e o desenvolvimento. Na introdução, de 1 a 2 parágrafos, no desenvolvimento de 2 a 3 e na conclusão de 1 a 2. Eu sempre aconselho que na introdução tenha apenas um parágrafo único, tá? Porque é na introdução que você vai apresentar o tema, o problema e a tese, tá? O que você vai discorrer mesmo, argumentar, é no desenvolvimento. A introdução não precisa ser extensa, tá bom? E na conclusão, com um parágrafo. Pensemos o seguinte: introdução, 5 linhas. 3 parágrafos de desenvolvimento, vai dar o quê? Com 5 linhas cada, 15. E um parágrafo de conclusão com mais 5, 25. Ou então, uma introdução com 6 linhas, 3 parágrafos com 6 linhas, 18, com 6, 24, e com uma conclusão de 6 linhas, 30 linhas, tá bom? Então, vocês podem organizar dessa forma. Olha, a introdução, você tem que apresentar na introdução esses três tópicos aqui. Primeiro, tema. Segundo, problema. E terceiro, a tese. Certo? O que é o tema? O tema da redação. Tá? Todo ano, o Enem apresenta um tema diferente. Um tema que não é avisado previamente. É por isso que existe que o aluno tenha um conhecimento de mundo, tenha um conhecimento diversificado, que leia bastante, tá? Assista bastante jornais, telejornais, tenha um conhecimento amplo, tá bom? E o problema é o problema relacionado com aquele tema. O problema que você vai abordar e no final, na conclusão, você vai apresentar uma solução para esse problema. E a tese, o que é a tese? A tese é a ideia central. É na tese que você vai apresentar os seus argumentos. Lembra que o texto argumentativo, dissertativo argumentativo, a ideia é convencer,
o leitor? Então, é através da tese, dos seus argumentos, que você vai convencer o leitor. Beleza até aqui? Eu tenho uma redação que vou apresentar para vocês agora, da aluna Amanda Carvalho Maia Castro, uma redação nota 1000. Vocês sabem que a redação do Enem vai de 0 a 1000, tá? Isso aqui é uma redação nota 1000, de 2015. O tema era sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vou apresentar para vocês aqui, ó. Esse texto aqui ele é retirado da prova do Enem 2015, tá? A partir da leitura do texto dos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. A sua tese ela não pode respeitar os direitos humanos. Quais são os direitos humanos? O direito à vida, o direito à liberdade, à saúde, ao respeito. Você não pode ser intolerante, tá? Após, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Um outro ponto muito importante na redação, você tem que apresentar os seus argumentos de forma coerente. Que é isso, professor? Você não pode, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, apresentar um argumento, lá no segundo, apresentar um argumento que não tem nada a ver com o primeiro, então, que contradiz o primeiro argumento, tá? Você tem que ter argumentos que eles estejam alinhados, que eles conversem, dialoguem entre si, tá bom? Porque senão você cai na incoerência, tá? E aí, uma redação incoerente, ela não é uma redação que tem sucesso, tá bom? Pode estar perfeita em termos de concordância, em termos de ortografia, em termos de gramática, né? Mas, se for incoerente, não tira uma nota boa, tá? Porque confunde o leitor. O leitor diz, ó, o que esse autor realmente está querendo? Uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra coisa. Então, não dá para entender, né? Olha, aqui está a introdução da redação nota 1000 da Amanda. Vamos lá. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Olha, vamos identificar aqui, gente, aquelas 3 palavrinhas que nós vimos lá atrás, que precisa ter na introdução. Vocês lembram quais são? O tema, que o problema e a tese. Ótimo. Tema, problema e a tese. Qual é o tema dessa redação aqui de 2015? A violência contra a mulher, não foi? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, logo no início, olha, acompanha a setinha do meu mouse. Logo no início aqui, nas primeiras palavras, a autora já apresenta o tema, a violência contra a mulher no Brasil, tá? Tem apresentado aumentos significativos. Isso aqui é perfeito. Você iniciar sua introdução com a apresentação do tema, tá? Após, existe o problema, a apresentação do problema. Qual é o problema aqui, ó? A autora apresenta o problema. Qual é esse problema? É o aumento da violência e o aumento do número de casos. Olha aqui o que ela apresenta. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período. Ela apresenta aqui o período. Então, a autora apresenta bem aqui, apresenta o tema e apresenta o problema, que é o aumento dos casos, tá? Inclusive, ela utiliza dados
não é? Porcentagens. Isso é muito importante quando você apresenta dados estatísticos, não é? Mas você precisa ter certeza desses dados estatísticos para que você não pareça que esteja inventando, tá? Ela apresenta também um outro problema que, além do aumento dos casos, a violência ela não é só física, mas ela também é psicológica. A violência contra a mulher, além de ser física, ela é psicológica. Pronto, ela já apresentou o tema, apresentou o problema, e agora, por último, ela apresenta a tese. Qual é a tese? O que é tese, gente? A ideia central, certo? Ela diz o seguinte: pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Ou seja, a tese, a ideia central da autora é que a violência contra a mulher, ela tem raízes históricas e ideológicas. É uma consequência histórica e ideológica, tá? Então está enraizada. Quando ela fala raízes, ela está trazendo a memória do passado. Que a violência no Brasil não é algo recente, é algo que vem desde sempre, tá? Entenderam, gente? Que a autora apresenta as 3 estruturas aqui: o tema, o problema e a tese. Vamos avançar. Aqui são algumas questões que vocês podem responder lá depois no Google Classroom, tá? Você precisa saber: a introdução de uma redação integra a construção textual e, a partir dela, o leitor permanece ou não no texto. Na introdução, é importante que você tenha uma boa estrutura, tá? Que você consiga apresentar aquelas estruturas que eu falei do tema, do problema e da tese. Que você prenda aqui já de início o leitor. Porque se você tiver uma boa redação, uma boa introdução, você já prende o leitor. Se não, o leitor vai ficar um pouco vago, não é? Ele não vai estar muito preocupado com a sua redação. E observem que essa introdução que nós acabamos de ler da Amanda, ela é uma introdução que nos prende, que faz a gente querer ler mais, faz a gente querer ler o desenvolvimento e ver o desfecho, que é a conclusão, tá bom? Vamos lá. Já falei, tem um quiz aqui, tá? Pronto. Agora deixa eu ir lá para o desenvolvimento. Deixa eu procurar aqui o slide. Olha, a autora, Amanda, ela usou 2 parágrafos como desenvolvimento, tá? Vamos lá, vamos ler aqui o primeiro. Lembrando que nós estamos lendo o quê? Uma redação nota 1000 de 2015, da aluna Amanda, certo? Tá todo mundo acompanhando, né, gente? Direitinho aí? Sim? Sim. Muito bem. Vamos continuar. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá porque, ainda no século XXI, existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres, contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir: não se nasce mulher, torna-se mulher. A cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de submeter ao masculino, independente de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Dessa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social advinda da ditadura do patriarcado. Consequentemente, a punição para esse tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes e, assim, a liberdade para o ato é aumentada. Após ler o primeiro parágrafo do desenvolvimento, identifique qual argumento ou argumentos utilizados pela autora. Olha,
O ideal é que vocês venham sempre utilizar um argumento em cada parágrafo, para não bagunçar as coisas, né? Se você vai utilizar 3 parágrafos, utilize 3 argumentos, tá bom? E no primeiro parágrafo ela utilizou qual argumento? A naturalização da violência contra a mulher é algo histórico e socialmente construído. Olha, vamos analisar aqui. Acompanha a seta do mouse. Ela inicia falando que o Brasil ele não conseguiu se desprender da sociedade patriarcal. Certo? O que é essa sociedade patriarcal? Onde o patriarca é o homem, é o chefe, e ele toma as decisões sozinho, ele é a figura mais importante, a mulher não passa de uma coadjuvante, etc. Tá? Não tem uma participação efetiva. E ela já inicia citando aqui a história, tá bom? Isso é muito importante quando o aluno ele faz essa argumentação baseada na história, com fontes históricas. Porque quem está analisando sua redação, corrigindo, percebe que você tem profundidade, que o seu conhecimento é um conhecimento amplo, tá? Ela usa dentro desse mesmo argumento da naturalização, ela fala sobre a questão do determinismo biológico em relação às mulheres, né? E, por fim, ela utiliza dizendo que esses comportamentos são naturalizados por quê? Porque há uma ditadura do patriarcado. Tá? Apesar de que estamos no século XXI, há uma ditadura do patriarcado, da ideia de que a mulher ela não pode participar, ela não na tomada de decisões, e ela é uma figura menos importante do que o homem, etc. E aí ela conclui o parágrafo dizendo, consequentemente, não há punição. Por quê? Porque as pessoas olham para essa violência como sendo algo natural, tá? Como algo não tão importante. E essa impunidade gera o quê? Gera liberdade para o aumento, quando ela fala aqui, ó. E assim a liberdade para o ato é aumentada. Tá? Então, o primeiro argumento da autora é exatamente a questão da naturalização da violência contra a mulher, que é algo construído. Veja, ela sempre tem batido na tecla que essa naturalização, ela não é algo que surgiu agora. Ela é algo desde o século XV, é histórico e socialmente construído. Tá bom? Segundo parágrafo, gente, aqui do desenvolvimento. Além disso, já há o estigma do machismo na sociedade brasileira. Isso ocorre porque a ideologia da superioridade do gênero masculino em detrimento do feminino reflete no cotidiano dos brasileiros. Nesse viés, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como fonte de prazer para o homem e são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos e a serem recatadas. Dessa maneira, constrói-se uma cultura de medo, na qual o sexo feminino tem medo de se expressar por estar sob a constante ameaça de sofrer violência física ou psicológica de seu progenitor ou companheiro. Por conseguinte, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidência. Olha, algumas palavras aqui estão em negritos. Além disso, nesse viés, dessa maneira, por conseguinte. Isso aqui são os famosos conectivos. São os elementos conectivos do texto. O que são esses conectivos? Eles conectam, não é, o seu texto e os seus argumentos, tá? Eles fazem com que um argumento fique amarrado ao outro, tá? E dá mais uma ideia de organização e compreensão do seu texto, tá? Eles geralmente são utilizados no início dos parágrafos, ó, no parágrafo
no início do parágrafo, no meio no parágrafo contínuo, tá bom? Qual é o segundo argumento no segundo parágrafo? É a ideia de superioridade do homem, objetifica a mulher e a construção da cultura do medo. No segundo parágrafo, ela trabalha exatamente isso. Ela trabalha que na sociedade brasileira, a mulher ela é vista como um ser inferior em relação ao homem. Tá? Um ser inferior em relação ao homem. Por quê? É uma ideologia, tá? É um machismo predominante, certo? E que desde sempre, um outro problema que ela aborda aqui, que desde sempre as mulheres são ensinadas a serem submissas e recatadas, simplesmente com a função de satisfazer a vontade do homem, tá? E quando isso, ela usa até uma palavra aqui de objetificação. O que é isso, essa objetificação? É tornar a mulher um objeto. Tá? E aí, quando esses casos acontecem, não há notificações. Por quê? Porque as pessoas, mas é mais uma briga de casal, não é? É mais em briga de casal, ninguém mete a colher, como é o provérbio. Em Algo briga assim de parecido, marido né? e mulher, ninguém mete a colher. Exato, obrigado, Bianca, é isso mesmo. E aí não notifica as autoridades. Por quê? Porque o argumento que ela apresenta aqui é um argumento forte, de que para a sociedade a mulher é inferior em relação ao homem. Tá? O desenvolvimento é justamente o corpo da redação. É nele que colocaremos nossos argumentos, tomaremos um posicionamento e defenderemos os questionamentos da introdução. Por isso, é muito importante que sua introdução seja bem clara e já traga um pouco daquilo que veremos ao continuar o texto. Lembra? Eu falei que na introdução você vai apresentar sua tese, e aquela tese que você mencionou na introdução, você vai discorrer no desenvolvimento, tá? E você tem que ser preso àquilo que você falou, preso no sentido, entre aspas, né? Coerente naquilo que você falou lá na introdução. Você não pode falar uma coisa na introdução e no desenvolvimento você abandonar aquilo que você falou anteriormente, tá? É por isso a importância que há a introdução. O desenvolvimento ele é o corpo, por quê? Porque ele é a maior parte da sua redação. Ele tem 3 parágrafos, é lá onde você vai apresentar os seus argumentos, fatos, seus posicionamentos, suas ideias, tá bom? É ali que é o momento que você vai convencer o leitor, tá bom? Existem alguns tipos de argumentos. Tem tipo de argumentos e os conectivos. Aqui o slide chama de operadores, mas é a mesma coisa que conectivos, tá? Argumento de exemplificação, usado normalmente para contextualizar. É aquilo que você dá o exemplo, tá? Você dá um exemplo. Vamos pensar aqui que nós estamos fazendo uma redação sobre o isolamento social, as consequências do isolamento social. E aí você vai usar um exemplo. Vai dizer, olha, para contextualizar, uma das consequências do isolamento social é a frequência e o aumento dos casos da violência contra a mulher. Além disso, problemas psicológicos em casa devido à falta de relacionamento interpessoal, problemas na aprendizagem por conta das aulas, a interrupção das aulas presenciais, entendeu? Então, o exemplo é quando você está falando de um tema e aí você apresenta exemplos para argumentar, beleza? E aí, nesse sentido, vocês podem utilizar como conectivos para contextualizar, a título de exemplificação, tá? E um outro é a enumeração, quando você vai enumerar os fatos.
serve para comprovar a relevância do que você está dizendo. Tá? Olhos conectivos, em primeiro lugar, primeiramente, além disso, outro fato importante, tá? Quando você começa a enumerar, beleza? Comparação, quando você faz comparações entre um argumento ou outro, tá? Olhos conectivos, igualmente, da mesma forma, assim como. Causa e efeito. Nesse modelo apresentam-se os motivos, as razões e, em seguida, as consequências de determinado problema, tá? É o exemplo que eu apresentei aqui anteriormente. Digamos que o tema da redação é o isolamento social. Quais são as consequências? Aí o seu argumento é sobre as consequências negativas do isolamento social. Você vai colocar, você vai dar a causa, o isolamento social. O efeito é o quê? O efeito são as consequências. Você apresenta, devido ao isolamento social, isso tem provocado problemas psicológicos. Aí você usa aqui, ó, consequentemente, mais índice de violência contra as mulheres, menor aprendizagem, tá? E assim vai. Você vai enumerando a porção de fatores relacionados a isso, tá? Evolução histórica é quando você, no seu argumento, você apresenta cronologia, você faz menção histórica, você volta no passado. A Amanda fez isso. A Amanda, para ela argumentar, dizendo que a violência contra a mulher ainda existe, por que ela existe, ela apresenta, fala da história, né, que desde sempre a sociedade brasileira sempre foi patriarcal e que isso está isso está nas raízes históricas e sociais do Brasil, tá bom? Contraposição é quando você dá uma ideia e depois você faz uma contraposição. Muito cuidado com a contraposição, para você não parecer contraditório, tá? E é isso, gente. Hoje foi corrido. Essa aula aqui nas outras turmas, eu utilizei em 2 aulas, tá? E hoje foi um pouquinho mais corrido, tá? Mas aí nós vamos encerrar por aqui. Beleza? Vamos lá? Vai colocar o sim, agora eu vou colocar, inclusive a minha aula vai estar sendo gravada, e aí vocês podem rever a minha aula, tirar a dúvida por lá, tá? No Classroom eu vou deixar o meu slide e vou deixar a aula, o link da minha aula no meu canal no YouTube. Lembrando que todas as aulas eu posto lá no meu canal. Deixa eu só. Qual é o nome do canal, professor? Rapidinho. Robson Alves Lourenço. Eu sempre mando para vocês lá o link. Aquele link. É o meu nome, Robson Alves Lourenço. Bianca, depois eu te Tá. mando. professor? Tá bom, então. Eu sempre mando lá o link no grupo. Eita, redação é difícil. Vamos Vai fazer a lá. chamada, vai, professor. Vou, mas antes da chamada, eu tenho uma outra coisa para fazer. É atividade. Agora é com você. Eu quero que vocês definam aqui agora, vamos definir juntos, um tema para a redação, que é o que vocês vão fazer na próxima semana. Vamos lá? Ligue os microfones e apresente as ideias.
A pandemia. Racismo. Não, amigo, pandemia não, por favor. Feminicídio, professor. É um tema bem interessante. Não, mas aí eu não queria que fosse esse tema aí Violência. Ele é muito interessante mesmo, mas eu não queria que fosse esse tema que nós estudamos hoje, eu queria que fosse outro. Racismo, professor. Racismo Racismo. estrutural no Brasil. E aí, todos concordam com o tema da Bianca? O racismo estrutural no Brasil. E ele é bom que é um tema educação à distância não, também, porque o terceiro, eu acho que é o terceiro vespertino, já vai fazer esse tema já. O tema de vocês tem que ser outro. Tá bom, Esse tema é bem tá importante, da Bianca, porque Vai lá, professor. Tá bem. essa semana fez 1 ano da morte do George Floyd, né? E a mobilização, as manifestações no mundo inteiro. Então, isso é muito importante mesmo. Todo mundo concorda com o racismo estrutural no Brasil? Sim. Sim. Pode ser? Sim, pode. Beleza, Pode. deixa eu anotar aqui. Redige um texto Bianca é dissertativo foda. argumentativo com 30 linhas. Arrasa, fica cansada do povo, não tem informação. Estudem, gente, estudem, sério. Rapaz. Tema: Estudem, gente. Daqui a racismo. uns anos, a Bianca vai estar dando aula para nós. Eu, né? A Bianca é a professora. Cansada. Tão novinha, já tá cansada, Bianca. Essa questão racial, gente. A gente tá vendo isso tudo cansada. Ah, sim, entendi. Deixa eu colocar aqui o tema em vermelho. Pronto. Agora é com você. Redige um texto dissertativo argumentativo com 30 linhas. Tema: racismo estrutural no Brasil. Essas 30 linhas vocês podem fazer naquela estrutura que eu falei. Uma introdução com 6 linhas. Desenvolvimento, 3 parágrafos com 6 linhas cada parágrafo. E uma conclusão com 6 linhas. Ok. Vamos lá, agora vamos abrir o espaço para pergunta, Professor, porque é aqui que é o momento de tirarmos as dúvidas. Sim, pode falar, Bianca. o senhor consegue mandar o slide que o senhor passou aqui pra gente lá no grupo da sala? Consigo. Se o senhor Tá, conseguir consigo. mandar, fica melhor. Já é bom, então. Tá, eu vou fazer a chamada agora, tá? Professor, quando o senhor Adriele, converte em PDF, Presente. Ana Francisca, Presente. Arlindo Cauã, Presente. Bianca dos Santos, Presente. Dalila Vitória, Presente. Dilciane, Presente. Quem o senhor já chamou Galdino. pode sair, professor. Quem eu chamei pode sair. Quem quiser ficar para tirar mais dúvidas sobre a redação, eu estou à disposição. Lembrando Tá bom. que quando veio um monte de perguntas no meu WhatsApp que eu não dou conta de responder, porque o momento de tirar as dúvidas são aqui, tá? Aí depois fica um monte de perguntas no meu final de semana, feriado, toda hora, aí eu não respondo não, eu só respondo quando eu estou disponível no horário comercial. Eu não vou interromper meu final de semana para responder aluno de jeito nenhum. Que aqui na aula ninguém pergunta nada. Rapaz, professor, o senhor tá certo mesmo. Rapaz, o senhor é nota 10. Eu parei no Galdino, não foi? Mil, professor. Giovana Presente. Souza, Presente. Presente. Guilherme Silva, Presente. Guilherme Silva, Isabela Silva, Presente. Jamison, Presente. João Emanuel, Presente.
Cauane Lohana. Presente. Cauane Lohana. Lais Alencar. Presente. Marcos Vinícius. Presente. Raíssa Graciele. Presente. Redson Gabriel. Presente. Tamires. Presente. Certo. Gente, mais alguma dúvida em relação à redação, os que ficaram? Professor, não chama meu nome, professor. Você não chamou meu nome também, não, professor? Tá, vou anotar aqui. João Sérgio e Giovana Alencar. Beleza, então. Deixa eu interromper aqui a gravação.